há dois caminhos eternos. E esses dois caminhos, um levará ao paraíso e o outro levará à perdição eterna. Ou seja, um levará à salvação eterna, o outro à perdição eterna. Então, se nós prestarmos atenção na palavra de Deus e procurarmos conhecê-la a profundo, seremos interagidos com a verdade. Pois a vontade de Deus é uma só, que todo homem conheça a Jesus Cristo. Pois há um só Deus, e há um só Salvador, ao qual é Jesus Cristo. É Ele que levará todos que se renderem através da fé, crendo na sua palavra, levará a moradas eternas. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus revela, e está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15. Esse texto vai nos revelar um dia do juízo, um dia que Deus vai julgar a todos aqueles que não deram ouvidos, a todos aqueles que não deram presto, enquanto aqui na terra ouviram os seus servos, as suas servas anunciar Jesus Cristo, anunciar a palavra de Deus, anunciar que há um Salvador eterno, que Ele almeja por a minha e a sua alma, ao qual muitos não deram crédito aqui na terra. E será um dia de juízo, um juízo sem acepção de pessoas. Não haverá grande, não haverá pequenos, não haverá ricos ou pobres, não haverá poderosos ou não haverá nada disso. Será um pleno juízo, um justo juízo sem direito para mim, para você, advogado, mas porque morrendo aqui o homem, diz a palavra de Deus, segue-se ao juízo. Então, se temos que fazer alguma coisa para um ou para outro, se temos que fazer alguma coisa para o nosso próximo, e se temos que fazer alguma coisa para o nosso Deus, enquanto temos fôlegos de vida. Pois acabou-se o fôlego de vida, não dá mais tempo de mais nada. Acabando-se o fôlego de vida, já não há mais perdão. Acabando o fôlego de vida, já não há outra chance. Tanto para mim, tanto para você, o nosso destino após a morte aqui na terra, fechando os olhos, está definido. Então, se temos que fazer alguma coisa, não podemos deixar para depois. O tempo de aceitação do nosso Senhor é agora, é hoje, pois a palavra do Senhor nos diz: se ouvis a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.
E quantos que endurecem os corações e não dão ouvidos para o Senhor. Preferem em seus pensamentos outro tempo, outra hora, outro dia. Mas eu digo uma coisa que não sabemos o que poderá nos acontecer daqui a um instante. Porque Deus pode nos visitar e aí não dá mais tempo de mais nada. Não dará tempo para mim, para você, chamar por alguém ou pedir para alguém. A única coisa que um amigo, um parente, um colega ou alguém muito conhecido, bem próximo de nós, pode fazer por nós é nos acompanhar até o cemitério. E depois disso não haverá oração, não haverá nada, não haverá missa de sétimo dia, não haverá nada que possa reverter o juízo de Deus. Pois o tempo para mim, para você, o tempo para a humanidade tomar uma decisão é enquanto temos vida. E a partir do momento que sabemos que algo irá acontecer dentro da palavra de Deus, porque tudo está escrito, tudo está se cumprindo, e temos a palavra de Deus como o nosso guia de vida e conduta, porque buscaremos em outros livros paralelos se a própria palavra de Deus é a que nos revela a verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, também é a vida. Ninguém irá até Deus a não ser por Ele. Novidade para você que tem 45 anos ou mais e pensa em se aposentar. Chegou na região a Total Prévia Aposentadoria. Diz a palavra de Deus. Aposentadoria especial, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio acidente, auxílio... No versículo 11, eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Aqui João está nos revelando o que o próprio Senhor Jesus revelou a ele dos dias finais, de tudo aquilo que iria acontecer. E diz a palavra de Deus que há um trono branco, e esse trono branco é um trono santo, ao qual estará sentado nele, é o nosso Senhor Jesus, e julgará a todos aqueles que o rejeitaram, aqueles que rejeitaram a sua palavra enquanto aqui na terra, e será um justo julgamento. E diante desse trono branco, ele julgará todas as nações, a todos os homens em todas as épocas e lugares. E continua nos dizendo: eu vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros.
E a palavra de Deus vai nos dizer que diante desse trono branco estava lá os mortos. Quando a Bíblia nos revela que lá estavam os mortos espirituais. Estavam os grandes e pequenos. Todos aqueles que foram poderosos aqui na terra, em todas as épocas. Todos aqueles que aqui na terra tiveram o seu poderio aquisitivo, sejam ricos ou sejam pobres, estavam lá aqueles que deturparam o pobre, estavam lá aqueles que roubaram os direitos da viúva, desde a época de Caim até o dia final. Estavam lá todos aqueles também que eram ímpios e ouviram a palavra de Deus, mas não deram crédito, preferiram viver as suas vidas cotidianas, preferiram viver as suas vidas, não abandonaram aqui na terra enquanto teve tempo o seu pecado, a sua vida carnal, não abandonaram seus prazeres sexuais, não abandonaram o seu vício, a sua bebedeira, não abandonaram. Todos estarão lá, todos aqueles que se dizem ministros, que pregam a palavra, todos aqueles que produziram aqui na terra, diante da sua palavra, heresias, distorcendo o verdadeiro evangelho, enganando as pessoas, todos estarão lá. Estarão lá todos os pastores, aqueles que arrancaram, roubaram a lã das ovelhas, todos aqueles que agiram diante do evangelho, com a ganância, com a avareza, com a lascívia, estarão todos lá. Estarão todos aqueles que usaram da palavra de Deus, usaram por meio da fé para enganar as pessoas e viveram mais para dinheiro do que para o próprio Deus. Todos estarão lá, sem exceção de ninguém. Será um justo juízo, será um justo julgamento. Agora engana-se alguém que possa achar que engana Deus. Não, a Deus ninguém engana, e Deus não se deixa escarnecer. E tudo que o homem fizer, ceifará, pois no dia do juízo teremos que dar conta, seja as nossas obras, boas ou más. Engana-se um homem que possa pensar que vai ficar livre da condenação divina, do juízo de Deus. Pois Deus não terá o inocente por culpado, mas também não terá o culpado por inocente.
Deus julgará todos. E todos aqueles que rejeitaram o seu Filho Jesus, que rejeitaram a chamada de Deus, rejeitaram a mudança de vida, por amor a Cristo e a sua palavra, serão julgados. A minha missão, o meu chamado é abrir os olhos aos cegos espirituais e anunciar a palavra de Deus. Meu compromisso aqui não é com placa de igreja, não é com religião, não é com crença, não. Meu compromisso não é com homens, mas meu compromisso é com a palavra de Deus. E abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha só. As obras desses que serão julgados porque são obras que foram reprovadas por Deus. São obras que foram aprovadas por muitos homens aqui na terra, por muitos laços de amizades, mas diante de Deus, Deus não terá o culpado por inocente, e também não terá o inocente por culpado. Às vezes você possa ficar indignado com a palavra de Deus, mas a minha missão é pregar. A minha missão é fazer um chamado que o Senhor tem dado a todo aquele obreiro que anunciar as boas novas da salvação. Porque a Bíblia nos diz que enquanto não conhecemos a verdade de Jesus Cristo, não a verdade dos falsos profetas, não a verdade do homem, não as verdades das religiões, mas a verdade de Jesus, estamos presos no pecado. E o pecado gera morte, morte espiritual diante de Deus. E precisamos de um Salvador, precisamos daquele que vive e reina, precisamos daquele que veio aqui e padeceu pelo meu e seu pecado e morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai, como advogado fiel, todos aqueles que creem se voltam a Ele. E Deus o deixou como mediador entre Deus e o homem. Eu estou falando de Jesus Cristo. Pois a prisão do pecado só é aberta, nós só seremos livres quando nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que precisamos de um Salvador e de uma vida com Deus pela fé mediante Jesus Cristo. O homem é preciso ser regenerado, como disse Jesus a Nicodemos. Precisamos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Ter um novo nascimento. Não é esse nascimento, não é o nascimento aqui da terra.
É o nascimento diante de Deus, diante da palavra de Deus. É eu e você reconhecer a soberania de Jesus Cristo, entendendo que eu e você somos pecadores, necessitamos da graça de Deus mediante Jesus Cristo para ser salvo. E abriram os seus livros, e nesses livros estava lá as obras de cada um. Nesse julgamento, esses livros que foram abertos foram as obras reprovadas de cada um aqui na terra. Digo para vós que não é as obras que vão nos salvar, não é as obras que vão nos salvar, mas através do reconhecimento e do senhorio de Cristo, quando conhecemos ao Senhor Jesus e entregamos a Ele a nossa vida, pela fé, somos salvos. E se somos salvos, é pela graça. E se é pela graça, as obras daqueles que foram salvos e creram no Senhor Jesus, elas serão obras de arrependimento aqui na terra. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Sabemos que vai chegar um dia, e será nesse dia do julgamento, que o inferno e a morte não terá mais poder sobre o homem. Pois Deus tem o controle de tudo. E é por isso que o homem aqui na terra tem um tempo de vida e precisa se arrepender antes que parta daqui. Porque essa morte que vai vencer todos aqueles que estarão no dia do juízo, com aqueles que estão já aguardando esse julgamento reprovado desses homens, a morte os venceram. Mas tem um que vive e reina, amém? Amém? Que venceu a morte e nos mostrou que é possível através da fé. Diz a palavra de Deus no livro de Atos que Jesus, expirando, a morte caçou um vestígio em seu corpo, mas não encontrou nada. É a palavra de Deus. Porque ele venceu a morte. E ele, vencendo a morte, nos ensinou e nos colocou num vivo caminho, no caminho eterno. Mas é necessário nós fazermos uma escolha. Se queremos ir para o caminho eterno de salvação ou se queremos ir para o caminho eterno de perdição.
E verdade é que para ir para o caminho de salvação, temos que fazer a escolha. Mas, se não quisermos ir para o caminho de salvação, não precisamos fazer nada. É só viver a nossa vida do jeito que está. E o mar deu os mortos que nele haviam. Todos aqueles que morreram sem Cristo, que morreram sem salvação, até os mortos darão, diante do juízo final, aquelas vidas. Estarão lá, falando de mar, dar os mortos, estarão lá até aqueles do dia do dilúvio, dos dias de Noé, aqueles que rejeitaram o chamado de Noé, como diz a Bíblia, que o próprio Senhor Jesus era uma geração que fazia de tudo, menos dar ouvido às palavras de Noé. Estarão nesse dia, o mar, o dilúvio dará os seus mortos. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esse julgamento final será o dia que o próprio Senhor Jesus lançará a morte e o inferno no lago de fogo, juntamente com aqueles que rejeitaram a chamada de Deus aqui na terra. A eternidade é mais séria do que muitos imaginam ou possam imaginar. Eu digo que se o mundo soubesse, imaginasse ou pressentisse o juízo que está por vir após a morte, correria para os braços de Cristo e se abrigava. Esta é a segunda morte. Esta é a separação de Deus eterno. Se eu e você possa saber ou conhecer alguma religião que prega essa palavra, o Evangelho diz que será o fim esse conhecimento. Pois após a morte não podemos reverter o que Deus já deixou designado para a humanidade. Após a morte não existe mais perdão de pecados. Não existe. Ainda que as religiões
venham pregar para mim, para você, as heresias que está no nosso meio. Está tudo escrito aqui. Não existe perdão de pecados. Não existe purgatório. Não existe missa de sétimo dia. Isso é tudo heresia das religiões. Não existe um outro Salvador pela fé a não ser Jesus Cristo. Bom dia, vem comigo Zanaga e região. Todos É só por Jesus que através da verdade. Maminha, joelho, lombo, costelinha de Nada mais além. batata, farofa e maionese. O antigo Zanagão na Avenida Jesus nos diz que o povo perece por falta de conhecimento da sua palavra. Eles creem em tudo, mas não procuram examinar as Escrituras. Não é porque alguém possa pregar uma mensagem, um discurso, ou sobre a palavra de Deus, que vamos dar crédito. Mas a Bíblia nos orienta a examinar as Escrituras. Porque quando examinamos as Escrituras, conhecemos a verdade. Mas quando não examinamos as Escrituras, ficamos atrelados às heresias do homem, às doutrinas de demônios. Há uma religião que não salva. Mas Jesus Cristo salva. Jesus Cristo tem poder dado por Deus para nos salvar através do seu sacrifício. O homem crê em tantas coisas. O homem crê no discurso do falso profeta, crê no discurso das heresias, acha que tudo é verdadeiro. Mas quando olhamos para a palavra de Deus e a examinamos, todas as heresias, todas as falácias do homem caem por terra diante da verdade. Pois Jesus Cristo, Ele mesmo nos diz: eu sou a verdade. E a vida. Então faça já a sua encomenda pelo nosso WhatsApp 99705-7089. Supermercado Pérola, tudo de bom para você. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, juntamente com a morte e com o inferno. E muitos dizem que o inferno não existe. O inferno é aqui na terra. Tudo mentira do diabo. Mentira dos homens. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. A palavra de Deus é que tem que girar no centro das nossas vidas. Enquanto não conhecemos a verdade, ficamos no erro, ficamos no espírito do erro, ficamos no engano, achando que após a morte Deus vai dar um jeitinho. Não!
É necessário que eu e você se decida antes da morte, aqui na terra. É necessário nós tomarmos uma decisão de fé, e que seja uma decisão de fé. Jesus Cristo é o único que salva. Jesus Cristo morreu por mim, por você, para que pudéssemos ser salvos. Mas é necessário que nós venhamos conhecer a lei de Deus. E quando conhecemos a lei de Deus, os seus mandamentos, conhecemos o pecado. Aí temos o conhecimento do pecado. Às vezes, muitos dão ouvidos a homens, dão ouvidos a ministros que se acham por estar sentado num lugar. Achamos que ele está pregando a verdade. Só que isso é um erro de todo homem que pensa assim. Pois Jesus mesmo veio para nos abrir os olhos. Jesus mesmo foi o próprio que falou para que viéssemos tomar cuidado com os falsos ministros que vêm no nome de Deus pregando as heresias, distorcendo o Evangelho, está sendo ouvido. Localizado na Avenida Rosarinos, 571. Nossa Senhora Aparecida. Jesus veio abrir os nossos olhos. Deus, Ele quer e precisa fazer morada dentro de mim e de você. Se eu e você apenas for dentro de um templo de 4 paredes, não é questão de salvação. Engana-se o homem no seu entendimento. A morada de Deus é dentro de mim, de você, de todos aqueles que reconhecem que é pecador e necessita da graça de Deus pela fé em Jesus Cristo a ser salvo. Se não for por esse caminho da fé em Jesus Cristo, não seremos salvos. O arrependimento de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, é arrependei-vos e convertei-vos para que tenham os seus pecados apagados diante de Deus. E quem poderá apagar pecados, se não for Jesus Cristo? O homem não pode apagar o meu e o seu pecado. O homem não pode nos justificar diante de Deus. Precisamos de um justificador. E quem poderá nos justificar diante do Pai? Somente Jesus Cristo. Ninguém mais. O pastor não pode me apresentar numa vida, num relacionamento diante de Deus. O padre não pode me apresentar num relacionamento diante de Deus. E nem pode perdoar pecados. Mas, através da fé, quando eu creio na palavra de Deus, eu tenho livre acesso diante de Deus, através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus e em Jesus Cristo, que eu e você poderemos ser salvos.
E Ele nos ensina, Ele é o caminho. Os outros caminhos só nos levará à perdição eterna. A partir do momento que eu entendo a palavra de Deus e dou crédito que o dia do juízo chegará e quero ficar livre da condenação eterna, porque os crentes em Cristo não participarão desse julgamento, estarão salvos. Salvos numa vida de eternidade com Deus. Não é por méritos que nós seremos salvos. Não é porque eu ou você possa ajudar uma entidade, uma casa de caridade, que eu vou ser salvo. Não é porque eu sou bonzinho, não, nada disso. Isso é dever de todo homem, ser bom. É pela graça de Cristo mediante a fé. Deus dá uma medida de graça a todos que não conhecem a palavra de Deus, para decidir e discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado, para que naquele dia não tenham desculpa. A palavra de Deus é: arrependa-se, se convertam ao Senhor, para que tenham vossos pecados apagados diante de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho que liberta. O Evangelho que salva o pecador perdido. Deus dê a cada um uma oportunidade para refletir nessa manhã em relação à eternidade, aonde nós queremos estar após a morte. Mas eu digo uma coisa, que não sabemos o que poderá nos acontecer daqui a alguns segundos. Não podemos achar que teremos uma outra oportunidade, quem sabe, dada por Deus, seja amanhã, seja depois, ou seja outro dia. Não podemos cair nesse erro de pensar em relação a amanhã, porque não sabemos o que poderá nos acontecer daqui a um instante. Como aquele homem rico que Jesus nos fala, que ele fez de tudo, ele se gloriava, ele não tinha tempo para Deus. Quando ele batia no peito, Deus disse a ele: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens feito aqui na terra, para quem será? Temos a oportunidade, e se temos a oportunidade hoje de manhã, por que não mudar o nosso discurso? Por que não mudar os nossos pensamentos? E se voltarmos para a palavra de Deus, que é rica e eficaz, que Jesus, Ele é a nossa viva esperança, porque a esperança que esse mundo passa, a esperança que os dias nos passam, é uma esperança momentânea, que amanhã, mais cedo ou mais tarde, acabará. Mas pela palavra de Deus, Jesus Cristo é a viva esperança. Porque mesmo morrendo numa vida com Jesus, ainda viverá. Arrependam-se dos vossos pecados e se convertam ao Senhor,
Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho para você trazer envelope. Não é o Evangelho para você fazer campanha. Não, não. Esse é o Evangelho da salvação. O Evangelho da salvação é arrependam-se e convertam-se ao Senhor para que tenham os vossos pecados perdoados e apagados diante de Deus. Esse é o Evangelho. E eu prego de graça, eu dou de graça, porque Jesus disse, dai de graça, porque de graça recebesse, de graça eu recebi. Não é esse evangelho light, esse evangelho de porta larga, que muitos templos aqui em Americana pregam. Eu não estou falando desse evangelho, eu estou falando desse aqui. Desse aqui que é necessário o pecador perdido se arrepender para ficar livre do juízo final e da prisão do pecado. O Evangelho verdadeiro nos corta, nos machuca, mas uma coisa é certa, a verdade de Deus é libertadora, para que nós tenhamos os nossos olhos espirituais da fé abertos.